Olá, meus amigos, estamos de volta para o concurso de oficial de promotoria, Ministério Público de São Paulo. Vimos no vídeo passado até o artigo 3º da Lei de Improbidade Administrativa e agora a gente vai para o artigo 7º. Por que, professor, que você pulou? Porque o artigo 4º, o artigo 5º e o artigo 6º estão revogados, então você não precisa estudá-los, tá? Então a gente vai para o artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Bom, vamos lá. Algumas coisas importantes, né? Então, se uma autoridade pública tiver conhecimento de que houve um possível ato de improbidade por parte de um servidor ou de uma empresa ou até mesmo de um particular, né, porque o particular também pode ser punido, o Ministério Público deve ser comunicado por escrito. O que é a comunicação por escrito? É a representação, tá? Então é um pedido que a autoridade faz para que o Ministério Público apure. Professor, pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Imagina que você está lá numa... Eu não sei se você sabe, eu por muito tempo, por 8 anos, eu fui como concursado, procurador da Fazenda Pública de um município, procurador de um município. Então, se porventura, quando eu fazia lá as minhas manifestações em pareceres, em processos administrativos, lá dentro do município, se eu tinha conhecimento de alguma coisa errada, eu tinha o dever de mandar por escrito isso ao Ministério Público. Então, alguma coisa de errada, entenda, por alguma situação que pode se enquadrar como ato de improbidade. Então, no meu caso, como procurador à época, eu era a autoridade responsável, né, por apreciar os fatos, né? Conhecer dos fatos é apreciar os fatos. Então, eu tinha essa responsabilidade. Então, se eu tivesse conhecimento, se eu tivesse ali apreciado os fatos, eu tinha a obrigação de tirar cópia de tudo aquilo e mandar ao Ministério Público solicitando a apuração, tá? Então, veja como tudo isso se casa, né? Por quê? Dentro do edital do concurso de oficial de promotoria, você sabe que a gente tem, só para a gente ligar aqui os pontos, né? Dentro do edital para oficial de promotoria, há normas, não é nem leis, né? Mas há normas do próprio MPSP que indicam como eventuais investigações devem iniciar. Você sabe o que eu estou falando? Inquérito civil e procedimento preparatório para inquérito civil. Além disso, além da notícia de fato. Então vejam, professor, qual é o enquadramento aqui? Aqui agora a gente não precisa ver isso. O que eu quero que você entenda é que tudo está interligado. E aí é um ponto importante, né? Quando você vai estudar para um concurso, você precisa tentar de algum modo entender o que é que uma coisa que você está estudando pode dialogar com outras coisas que estão em outras normas previstas no edital. Então aqui eu estou fazendo uma observação para você. Então veja só, imagina que alguém lá na prefeitura de Piraporinha da Serra, né? Todo mundo dá esse exemplo, né? De Piraporinha da Serra, ou de uma prefeitura muito afastada, ou de qualquer lugar, a prefeitura aí da sua cidade. Imagina o seguinte, se alguém que tem competência para conhecer os fatos. Quem que é essa pessoa? Geralmente não é, entendam o que eu vou dizer, né? Não é o carimbador, não é a pessoa simplesmente que fica lá carimbando alguma coisa. É alguém que tem algum tipo de autoridade. Então, a autoridade que tem a competência administrativa para apreciar os fatos. O que ela deve fazer? Ela deve mandar tudo isso para o Ministério Público. Ela tira cópia de tudo isso quando ela perceber indícios, né? Indícios aqui entendo como indicativos, né? Então pensa o seguinte, ó, só para você entender. Imagina que você tem uma situação em que durante um processo, eu fazia muitos pareceres em processos de licitação, né? Para contratação e tal. E veja só, imagine que eu ali, como procurador,
eu tinha que fazer um parecer numa licitação e eu percebia que uma das empresas ali estava praticando um ato de improbidade. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar cópia de tudo aquilo e mandar para o Ministério Público. Então, se eu perceber que existe um indício, um indicativo de que pode haver um ato de improbidade, eu tenho que mandar isso ao Ministério Público, tá? Esse é um ponto importante. Então, se uma autoridade pública tiver conhecimento, tiver ciência de que houve um possível ato de improbidade por parte de um servidor, de uma empresa, de um particular, o Ministério Público deve ser comunicado por escrito. E essa comunicação por escrito a gente chama de representação, tá? Então, aí a observação que eu trago aqui para você é que dentro do edital de oficial de promotoria existem normas do próprio MP de São Paulo que diz o que o Ministério Público deve fazer. Então a gente pegou essa informação. Então agora sim imagine, né? Imagine que você, como oficial de promotoria, recebeu lá na promotoria essa papelada toda, vindo do procurador da Fazenda Pública, vindo de um fiscal, vindo de alguém que possa apreciar aqueles fatos, de outros setores da administração pública. O que vai acontecer? Aquilo vai ser encaminhado ao promotor e o promotor pode fazer várias coisas. Por exemplo, ele pode instaurar um expediente para apurar notícia de fato. A depender do caso, ele pode instaurar um procedimento preparatório para o inquérito civil. A depender do fato, ele pode instaurar um inquérito civil. Então veja como tudo está, de certo modo, ligado, tá? E é isso que eu quero que você entenda. Você vai fazer um concurso desses, você precisa ter essa visão, tá? Então por isso que... E não é todo professor que fala isso, né? Desculpa falar, mas não é, né? Então por isso que eu estou falando para você, tá bom? Então isso é importante. E qual é a importância disso? Porque esses indícios de ato de improbidade e essas representações vão bater onde? Vão bater lá para você, lá no Ministério Público. Você é a primeira pessoa com quem o público em geral vai ter contato, com o oficial de promotoria, né? Então vai chegar lá para você. Você, claro, vai encaminhar isso ao promotor, né? Vai registrar, vai fazer tudo o que precisa ser feito, vai autuar, vai fazer tudo que as normas do próprio MP dizem que tem que ser feito e depois você vai de fato encaminhar isso ao promotor. E o promotor vai ver o que ele vai fazer, se vai instaurar uma apuração para notícia de fato, um procedimento preparatório para inquérito civil ou o próprio inquérito civil, tá bom? Então o artigo 7º é isso, tá? Outros servidores, autoridades têm a obrigação de mandar para o Ministério Público, tá? Então eles devem, então representará, é uma ordem, é um dever de mandar para o MP. Tá? É um ponto importante. Por quê? Professor, e se essas pessoas, autoridades, não fizerem isso? Poderia, em tese, estar havendo um crime. Ó, direito penal agora. Poderíamos estar diante de um crime chamado de prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Pode ser, tá? Não estou dizendo que é, mas em tese você poderia ter o crime de prevaricação ou até algum outro crime, tá bom? Então, por isso que é importante você ter essa visão. Agora, ó a palavra, hein? Ectoscópica, né? Uma visão global de tudo, tá bom? Então essa é a ideia. Artigo 8º, também alterado pelas alterações aí, mudanças recentes da lei de improbidade. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário, o que é dano ao erário? Dano ao patrimônio público. Ou que se enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas a obrigação de repará-lo. Reparar o quê? Reparar o dano, até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então aqui é um ponto importante, porque, vamos lá, agora associando isso com o direito constitucional. Lá na Constituição Federal, CF, existe a seguinte garantia: a pena não passará da pessoa do condenado. Essa é uma frase que está lá na Constituição, certo? Em resumo, se uma pessoa foi condenada, quem tem que cumprir a pena é a pessoa que foi condenada. E se essa pessoa que foi condenada, seja criminalmente ou aqui pelo ato de improbidade, se essa pessoa morreu, o que vai acontecer? Alguém vai herdar o que ela tinha, vai herdar os seus bens, vai herdar o seu patrimônio, vai herdar, portanto, todo o conjunto de ativos que essa pessoa deixou. Então a pessoa morreu, vamos dar um exemplo aqui, o Paulo Maluf morreu. Então eu estou falando dele porque ele era, enfim, conhecido por ter praticado alguns atos de improbidade, foi punido, tal, está pagando, também foi punido criminalmente, tal, mas qual é o ponto aqui? Imagine que ele morre, né? Imagine que ele venha a falecer. Os seus herdeiros, então filhos ou a esposa, seja lá quem for, essas pessoas não vão ficar marcadas
como tendo elas praticado atos de improbidade. Elas vão herdar o patrimônio dessa pessoa que morreu, que praticou o ato de improbidade, só que elas vão ter um dever. Qual é o dever? De restituir, de devolver, de reparar os danos que o falecido deixou. Essa é a ideia. Então, olha só, o sucessor, então, entenda e veja como tudo pode dialogar, né? Então, na Constituição existe essa garantia de que a pena não vai passar da pessoa do condenado. Ou seja, se o Paulo Maluf foi condenado por improbidade, a esposa do Paulo Maluf ou os filhos do Paulo Maluf não terão não terão na sua testa carimbado que eles praticaram atos de improbidade pela improbidade do Paulo Maluf. Mas qual é o ponto? Mesmo assim, essas pessoas não estando condenadas por atos de improbidade, a gente tem a necessidade de reparação do dano. Então, os sucessores ou os herdeiros, então, quem sobrou, né, vamos assim dizer, quem sobrou ali da família que vai herdar do falecido, tem o dever de reparar o dano, tá? Até o limite do valor da herança recebido. Então é lógico, eu só posso pagar dentro daquilo que de fato eu tenho. Eu não vou ter, e é isso que eu quero que você entenda. Imagine que o meu pai cometeu um ato de improbidade e ele foi condenado, mas ele veio a falecer. Aí as reparações de dano vão sobrar para os herdeiros. No meu caso, especificamente, a minha mãe já é falecida e eu não tenho irmãos, então eu sou o único herdeiro, né? Então veja só, no meu caso, se ele cometeu atos de improbidade e agora veio a falecer, imagina que eu recebi de herança 500 mil, estou dando a título de exemplo, mas o meu pai tinha deixado para reparar o dano no montante de 200 mil. Então o que acontece? 500 mil da minha herança eu não vou ter. Eu vou ter que retirar 200 mil que era do meu pai para pagar essa dívida. E eu vou ficar com 300 mil. Essa é a ideia, tá? Então, qual é o limite? Então agora imagina um outro exemplo. Imagine que o meu pai me deixou 500 mil de herança, só que ele, quando tinha sido condenado por improbidade, tinha o dever de reparar o dano no valor de R$1 milhão. Olha, nesse caso, eu perco os 500 mil, mas eu não tenho que tirar do bolso outros 500 mil para completar até chegar no 1 milhão. Então o limite vai ser o quê? O valor da herança que eu recebi. Então esse é o ponto. Então o herdeiro de quem cometeu o ato de improbidade, causando dano ao erário ou enriquecendo ilicitamente, tem o dever de reparar esse dano. Então o herdeiro ou sucessor tem o dever de reparar esse dano. Então a pessoa morre e ainda deixa coisas para você limpar, né? Essa é a coisa, né? Horrível. Então esse herdeiro tem o dever de reparar o dano. Só que aí qual é a tradução que você precisa ter em mente? Esta reparação de danos acontecerá até o limite do valor recebido. Do valor recebido por herança, tá? Essa é a ideia principal. Então vamos aqui trazer para você, né? O João causou, estou dando um exemplo, né? O João causou 120 milhões de prejuízo. Os seus herdeiros receberam 80 milhões de reais no total. Então veja só. Então vamos supor que os seus dois herdeiros receberam 80 milhões de reais no total, 40 milhões para cada um. Certo? Até que valor os herdeiros são obrigados a reparar os danos? Até 80 milhões, sendo que cada um só será cobrado por 40 milhões, tá? Tudo bem? Então pensa que uma pessoa morreu e tinha uma dívida de 120 milhões. Só que ela morreu e deixou de herança para dois herdeiros 80 milhões. No cenário normal, 80 milhões, 40 milhões para cada um. Então imagine que eu e meu irmão recebemos, nós dois juntos, 80 milhões. Ou seja, 40 milhões para mim e 40 milhões para ele. Ok. Veja, essa herança, considerando que o nosso pai tinha uma dívida de 120 milhões, essa herança não vai ficar para a gente. Ela vai ser sugada para pagar essa dívida.
tá? E até quanto eu vou tirar do meu bolso? Eu com o meu irmão juntos vamos pagar, nós dois juntos, o valor da herança de 80 milhões. E é lógico que cada um de nós vai pagar só o que recebeu. Então eu vou pagar 40 milhões e o meu irmão vai pagar outros 40 milhões. Somando tudo chega aos 80 milhões transferidos a título de herança, tá? Professor, e os outros, e a diferença, né? E os outros 40 milhões? Morreu, não tem o que fazer, tá? Então esse é o ponto, tá? Então esse é o artigo 8º. Artigo 9º, só para a gente terminar aqui. Artigo 9º não, artigo 8º-A. A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º desta lei aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação ou incorporação, fusão ou cisão societária. Jesus Cristo, o que é isso, professor? Então veja só. A responsabilidade sucessória significa a responsabilidade dos herdeiros ou dos sucessores. Também existe quando a empresa mudou seu contrato. Então vamos dar aqui um exemplo, né? Então pensa o seguinte, que eu tinha uma padaria e lá nós tínhamos 2 sócios. E aí nós mudamos o contrato social e saiu um sócio e entrou outro. Então é claro, essa pessoa que entrou vai ser responsabilizada. Esse é o ponto, tá? Então, qual é a grande questão aqui? A responsabilidade sucessória de que trata o artigo 8º, ou seja, até o limite do que foi recebido, então a responsabilidade sucessória de que trata essa lei, ou seja, a responsabilidade até o limite do que foi recebido, se aplica também na hipótese de a empresa mudar seu contrato, de a empresa se transformar. Então pensa o seguinte, uma empresa que era uma sociedade limitada passou a ser uma sociedade anônima, por exemplo. Ou no caso de incorporação. Então, por exemplo, a gente tem casos de incorporação, né? Então você tem, por exemplo, você tinha aí até recentemente o QConcursos, né? Conhecido aí do mundo de concursos. Ó, cara, parênteses, né? Não fica lendo o comentário do QConcursos porque tem muito comentário errado, né? Às vezes o cara tá estudando errado ali, meu Deus, né? E a pessoa confia naquilo, quem tá comentando é quem tá estudando igual você, cara. Então, pelo amor de Deus, né? Mas fecha parênteses. Mas veja, o QConcursos foi comprado, foi incorporado pelo grupo do Damásio Educacional. Então, houve uma incorporação, aquela empresa foi absorvida, né? Você pode ter fusão, né? Então, fusão, o que é? É você pegar, por exemplo, a Perdigão e a Sadia se juntaram, se fundiram e formaram a BR Foods, que é uma outra empresa, né? Então, empresas que se juntaram. Ou então, o caso de cisão. Cisão é divisão, né? Divisão societária. Então, por exemplo, imagine que essa empresa, né, a BR Foods, que era a junção da Sadia e da Perdigão, cada uma continua tendo ali a sua própria marca, mas são uma empresa só. Imagina que essa empresa se divide, e aí eles dizem o seguinte, olha, nós vamos criar uma empresa aqui, e uma empresa vai fazer só linguiça, a outra empresa vai fazer todos os outros frios, a título de exemplo, né? Então, tudo isso, todas essas mudanças na sociedade, também são acompanhadas para que a lei de improbidade possa incidir sobre elas. Então, o que acontece? Uma empresa teve alteração do contrato. A pessoa que está entrando vai ficar sendo responsável, se a responsabilidade recair sobre ela, né? Transformação da empresa. A empresa era de um jeito, agora é de outro, né? Então era uma sociedade limitada, passou a ser uma sociedade anônima. Ou no caso de uma fusão, então no caso de uma empresa e outra se juntarem, ou no caso de cisão, de divisão de empresas, todas essas responsabilidades dessas empresas também ficam sujeitas à lei de improbidade. Todas essas alterações ficam sujeitas às responsabilizações pela lei de improbidade, tá? Então a responsabilidade sucessória aplica-se também na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação ou fusão ou cisão societária, tá? Então essa é a ideia. Então essa regra de responsabilização dos herdeiros até o limite do prejuízo
também se aplica para o caso de uma empresa que mudou seu contrato, foi incorporada, foi fundida ou se dividiu, fez a cisão. E só para a gente finalizar aqui, na hipótese de fusão e de incorporação, então, fusão e incorporação, o que é a fusão? Eram duas empresas, você não precisa guardar isso, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou explicando para você entender, mas não vai ser perguntado o que é fusão, não vai ser perguntado isso para você na prova, tá? Mas na hipótese de fusão, que é uma empresa, duas empresas, então empresa A e empresa B, que viram empresa C. Então, empresa A mais empresa B e viram empresa C, tá? E no caso de incorporação, né? Então no caso de a empresa A ser incorporada pela empresa B, tá? Então nesses dois casos a responsabilidade da sucessora, ou seja, da empresa que assume a empresa anterior, vai ficar restrita à obrigação de reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido. Então vamos parar por aqui por enquanto. Até o limite do patrimônio transferido. Então, pense o seguinte, no caso de fusão, a empresa A mais a empresa B se transformam na empresa C. Pense que a empresa A tinha um problema por improbidade e não era responsabilizada lá pela lei 12.846, aquela lei anticorrupção, né? Então ela ia realmente ser punida pela lei de improbidade, que a gente está estudando aqui. Então o que acontece? Quem vai ser responsável por isso? A empresa C. Só que a empresa C vai ser responsável até o valor da empresa A. Então nesse caso, a empresa C será responsabilizada pela empresa A até o limite que foi repassado para a criação da empresa C, para a sua criação, né? Então vamos supor que a empresa A valia 50 milhões. Então a empresa C vai responder até o limite de 50 milhões. Mas você consegue entender que a empresa C vale mais do que isso, porque se tem a empresa B que também vale, por exemplo, 50 milhões, a empresa C no total vale 100 milhões. Mas ela só vai poder responder por 50 milhões relacionados à empresa A. Tá? Estou indo com calma porque até aconselho que se você tiver alguma dificuldade que você volte, tá? Então vamos supor, a empresa A vale 50. E a empresa B vale, vamos colocar um outro número, vale 40, certo? A empresa C, portanto, vale 90, certo? Só que a empresa C, se tiver que assumir alguma bucha, por favor, entenda, né? Quem é do direito, por favor, me perdoe pela simplificação aqui, que eu estou falando para quem não é do direito. Mas se a empresa C tiver que assumir a bucha, vai assumir só com relação aos 50 da empresa A, tá? Então essa é a ideia. E aí qual é o próximo passo aqui para a gente entender o artigo? Não sendo aplicáveis para a nova empresa as demais sanções previstas na lei de improbidade, decorrentes de atos e fatos ocorridos antes da fusão ou da incorporação, tá? É claro, exceto no caso de simulação, no caso de evidente intuito de fraude devidamente comprovados, tá? Então, quais os pontos importantes aqui? Então, imagina que você tem lá uma questão na sua prova dizendo o seguinte, a empresa A tinha um problema de 50 milhões e foi incorporada na empresa C. A empresa C vale 90, por exemplo. Qual é o grau de responsabilidade dessa empresa nova que foi criada, da junção da empresa A com a empresa B? Se o problema é só com a empresa A, a gente tem uma situação em que a empresa C vai ser responsabilizada. Ok, mas até quanto? Até o quanto a empresa A lhe repassou, até os 50 milhões, certo? A não ser que essa empresa A com a empresa B já tenham se juntado com o objetivo de cometer alguma fraude, porque aí é o que diz o artigo, exceto no caso de simulação ou fraude, devidamente comprovados. Então a empresa que assume, eu fiz até aqui uma explicação, né? Então a empresa que assume o controle de outra empresa, que está sendo processada por improbidade, responderá, então a nova empresa que assume o controle
da empresa antiga que está sendo processada por improbidade responderá apenas até o limite do patrimônio transferido. Então a nova empresa responde até o limite do patrimônio transferido. Nenhuma outra pena vai ser aplicada para essa nova empresa que assumiu a empresa anterior, salvo, ou seja, a não ser que ficar comprovado que tudo foi feito com o objetivo de fraudar a lei. Porque aí se você vai fraudar, meu amigo, vai fraudar na cadeia, né? Porque isso aqui, entenda, né, parênteses, né, atos de improbidade por si só não levam ninguém à prisão, por isso que não pode falar crimes de improbidade, são atos de improbidade, por favor, tá? Uma coisa importante, né? Mas falei o na cadeia como expressão, né? Então, se a pessoa está fraudando, é lógico que ela vai ser, todo mundo aí vai entrar na dança, né? Todo mundo que fraudou vai entrar no processo aqui. Então, a empresa A cometeu improbidade. A empresa B incorpora a empresa A. A empresa B passa a ser dona de todo o ativo e de todo o passivo da empresa A. Então, a empresa B engoliu, incorporou a empresa A. A empresa B, nova empresa, vai ter que reparar os danos da empresa A até o limite da própria empresa A que causou danos. Porém, a empresa B não vai sofrer outras penas da lei de improbidade, a não ser no caso de fraude. Essa é a ideia, tá? Então, são pontos aqui muito relevantes para você. Então, a gente vai parar por aqui hoje, só revisando aqui para a gente voltar. Então, no artigo 7º, obrigação de autoridade que teve conhecimento, que conheceu, que apreciou os fatos, mandar para o Ministério Público essa informação. Isso se chama de representação. Ok. Outra coisa. Herdeiros. Como que ficam os herdeiros? O herdeiro vai responder pelo que ele recebeu de herança. É como se eu dissesse, ele não vai tirar dinheiro do bolso. Aquilo que entrou de herança para ele pode ser usado para pagar os atos de improbidade do seu pai, da sua mãe, seja lá de quem ele herdou, tá? Mas é só isso. Ele não pode colocar a mão no bolso. Ele só vai pagar o que ele recebeu de herança, tá? Então esse é o ponto. Outra coisa, se a empresa mudou o seu contrato, então principalmente ela foi incorporada, ela foi fundida, ela se dividiu, seja lá o que for. Essa empresa teve uma mudança de patrimônio, ela mudou de nome, ela foi incorporada, seja lá o que for. A nova empresa, que agora tem a outra empresa junto, então, no caso de fusão, a empresa A se juntou com a empresa B para formar a empresa C. Mas se você olhar no DNA da empresa C, você vai ver coisa da empresa A e da empresa B. Essa empresa C vai comprar tudo da empresa A e vai assumir todos os problemas da empresa A. Todos nós sabemos disso. Só que a empresa C, se tiver que responder, reparar danos por atos de improbidade da empresa A, que ela comprou, ela vai fazer em cima do quanto vale, do quanto foi transferido de patrimônio da empresa A. Então imagine, hipoteticamente, que a empresa A tinha como prejuízo 50 milhões, mas ela valia só 10 milhões. A empresa C vai responder apenas pelos 10 milhões que a empresa A valia. A empresa C não pode pagar alguma coisa além do que ela recebeu da empresa A. Tá? Essa é a ideia. Então isso aqui é um ponto também que eu preciso ver. Fazer isso com muito cuidado, porque é claro que isso aqui pode gerar uma série de perguntas, e aqui pontos importantes, é claro. Tudo isso aqui que a gente está falando lá na Dinamarca, né? Que não tem fraude, lá na Finlândia que não tem fraude. Mas se porventura no Brasil, né, imagine hipoteticamente que pode haver uma fraude, nunca tem, né, mas imagine que se houver fraude, aí tudo que eu falei não vale. Por quê? Porque aí todo mundo entra na dança. É o que a própria lei está dizendo. Então, ó, na hipótese de fusão tal, a responsabilidade da empresa nova, da empresa sucessora é a empresa nova, que vai assumir no lugar da empresa anterior. Vai ficar limitada à obrigação de reparação do dano. Só que tem uma coisa, né? Claro, até o limite do patrimônio transferido. Então, se tudo isso aconteceu e não houve fraude, a empresa C só vai pagar até os 50 da empresa A. Ponto. Agora, se estava todo mundo de putaria, se estava todo mundo cometendo fraude, aí não tem o que fazer. Aí vai todo mundo entrar na dança. Certo? Desculpa falar assim, mas é assim que eu preciso que você entenda. Então, exceto no caso de simulação
ou de evidente fraude. Porque estava todo mundo querendo burlar a lei, querendo fugir dos atos de improbidade, querendo... Daí não dá. Vai todo mundo entrar na dança e vai todo mundo se fuder. Desculpa, não tenho outro jeito de falar isso, tá bom? Então, essa é a ideia. O que a gente está falando aqui vale se não houver fraude. Porque se houver fraude, todo mundo entra na dança. Essa é a ideia. Tá bom, meus amigos? Aula boa, aula ótima. Pode falar o que for de mim, fala que eu sou metido, pode falar o que for. A aula é boa, tá? E o professor é bom. Humilde também, né? Mas olha só. As anotações dessa aula ficam lá dentro de uma parte paga. A parte paga, professor? Sim. A gente tem aqui no YouTube as aulas. Essas aulas vão ficar aqui, mas as anotações da aula, que são também muito importantes, ficam lá dentro da minha plataforma, chamada Base Jurídica. Professor, como eu faço para entrar? O link está aqui embaixo, tá? Além disso, lá dentro do Base Jurídica tem aulas inéditas que não estarão aqui. Já temos aproximadamente, quando o edital saiu faz 2 semanas, né? Nós já tínhamos 70% aproximadamente do edital inteiro da parte de direito. Lá dentro nós já temos também aulas de português. E mais adiante, no começo do ano, nós vamos colocar aulas de informática e matemática e raciocínio lógico. Mas por enquanto ainda vamos fechar a parte de direito. Já em janeiro a professora vai gravar outras aulas de português para nós acrescentarmos lá. E como a prova é em março, até lá, nós ainda teremos também outros assuntos que estão aqui no seu edital. Lembrando que a parte de português, de informática e de matemática e raciocínio lógico são bônus, mas eles são por vezes muito melhores do que algumas coisas que você vê por aí. Porque veja só, olha o conteúdo que eu estou trazendo aqui para você gratuitamente. Você acha que o conteúdo que está lá dentro é pior? Você acha que tem como ser pior? Não tem, né? Então, por favor, se você quer fazer com você um compromisso de realmente se dedicar, cara, a gente já tem um caminhão de aulas lá para você assistir, também aulas com anotações, aulas que a gente faz com cuidado necessário. Por quê? Porque, cara, para você estudar, aprender e passar nesse concurso. Eu vou trazer aqui depois depoimentos de pessoas da prova da Polícia Civil, da prova agora do INSS, de uma pessoa que me mandou mensagem que estava lá no nosso grupo, que foi aprovada, prova do INSS, prova da Polícia Civil, prova de escrevente, então, que foi um grande concurso que a gente teve aí recentemente. Cara, muita gente se deu muito bem, porque eu tenho certeza e eu tenho absoluta noção de que aquilo que eu faço aqui é de muita qualidade. É o melhor do mundo? Não sei, mas é bom e com um valor acessível, principalmente numa crise como essa, respeitando as pessoas, porque não adianta. Cara, o que eu poderia fazer agora é fazer igual os malucos têm aí, cobrar 800, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais, como tem por aí. Não dá para fazer isso, cara, é desonesto fazer isso. Ah, mas você acha que não vale, professor? Olha, eu acho até que pode valer, mas é desonesto com quem está desesperado, e não digo desesperado passando fome, mas está querendo muito mudar de vida. Eu acho desonesto me aproveitar dessas pessoas dessa forma. Então, e acho desonesto mesmo, sabe? Existem valores sim que devem ser cobrados e tal, mas assim, cara, não tem o porquê você cobrar um valor que está sendo cobrado aí, certo? Com a qualidade que a gente traz aqui, tá bom? Então, eu faço esse convite para você entrar lá, e mais do que tudo isso a gente vai ter, já tem lá questões que são resolvidas, então resolução de questões em vídeo que eu comento, alternativa por alternativa, a gente vai continuar tendo isso. E além disso, um ponto muito importante para você, qual é? É de que você que entra lá tem acesso a um grupo de WhatsApp, e nesse grupo você pode fazer perguntas para mim e eu vou te responder. E lá, pagando os 2.000, 3.000, 5.000 reais, não vai ter gente que vai te responder. Eu duvido que eles vão te responder. Eu duvido que seja um professor da matéria que sente e pegue todas as questões e comece a responder para os alunos. Mas eu faço isso, tá bom? Então, acho muito prudente que você entre. Tenho certeza de que as pessoas que estão lá não estão se arrependendo, tá bom? Fico muito agradecido a você que está aqui, você que curte, que comenta, que compartilha. Esse vídeo também, claro, vai ficar lá dentro da plataforma, mas fica também aqui no YouTube para que você se sinta estimulado, estimulada para entrar lá dentro do Base Jurídica. Eu tenho certeza de que eu posso ajudar você. Eu não quero te enganar, sendo bem claro, tá? Eu não quero te enganar. Ah, eu não quero só seu dinheiro. Você vai entrar lá, vai ser pago, lógico, mas eu quero te ajudar. Como tantas pessoas eu já ajudei. Como esse canal aqui do YouTube gratuitamente já está aqui e as pessoas já estão aqui aprendendo um monte de coisa. Meu objetivo é te ajudar, tá bom? Fico muito agradecido a todo mundo que está aqui. Eu volto em tantos outros vídeos. No dia 24 de dezembro eu estou aqui, dia véspera de Natal, 19h57, mas eu estou aqui gravando com muita alegria, sabe por quê? Porque eu adoro estar aqui, eu faço isso aqui porque eu amo fazer isso aqui, e eu tenho certeza de que os professores que dão aulas
amando o que fazem, eles conseguem ajudar muito mais os seus alunos. Então eu espero estar à altura das suas expectativas e espero sempre poder te ajudar. Tá bom? Um grande abraço, eu gosto de tantos outros vídeos. Tchau!